o Cabo Rabelo conseguiu fotografar, fazer 3 fotos, né, desses objetos. E o interessante disso é que eles começaram a fazer essas fotografias por volta de 10h30 da noite. Para eles, teria passado num intervalo no máximo 40 minutos, né, na concepção deles. Só que passaram quase 3 horas. Isso na ufologia é muito comum, esse lapso de tempo, né, que ocorre muito quando as pessoas são abduzidas. Quando as pessoas estão indo de um local para o outro e elas chegam 2 ou 3 horas depois, né, aí vai ali pesquisar, ver que a pessoa realmente foi abduzida. Não estou dizendo que é o caso deles, mas houve esse lapso de tempo que consta, inclusive, no boletim de ocorrências, né? No outro dia, foram vistos 2 seres por 3 militares, 2 sargentos, né, que voltaram ao local onde os policiais teriam fotografado no pasto, perto da destilaria que tem lá em Cláudio. Eles chegaram no local e viram que aonde a nave teria pousado, que de noite parecia que tinha um lago, mas esse lago não existia. Não sei se foi uma ilusão de ótica, né? E eles observaram 2 seres. Isso está no boletim de ocorrência, né, da polícia. Eles tentaram fotografar esses seres. Apesar deles serem luminosos, eles não emitiam a luminosidade, mas o corpo deles era luminoso. Eles tentaram fotografar, mas não conseguiram, né? A sensibilidade da câmera não conseguiu, pela distância também que eles estavam, né? E o interessante de tudo isso é que esses objetos foram vistos na região rural por várias outras pessoas. E os policiais ficaram curiosos com isso e falaram assim, nós vamos dar uma pesquisada nisso. Eles pegaram um caso que aconteceu numa localidade chamada Formiguinha, de uma senhora que escutou um barulho. Na hora que ela abriu a porta da casa dela, ela viu pequenos seres do lado de fora e uma nave gigantesca que estava pousada a 800 metros de distância. Isso logo após... Esse caso de Cláudio. Não, foi logo no dia depois que os policiais viram e fotografaram esses objetos, né? E nós entrevistamos, eu e o Edson Boaventura, nós fomos lá em Cláudio, né, em 2019, nós entrevistamos o Cabo Rabelo. Ele hoje é um policial reformado, né? E ele conta que aconteceu muitas outras coisas depois da observação. Ele falou que teve um fato interessante que um policial foi pegar o fuzil, ele queria dar um tiro no objeto. Só que ele falou que o braço dele ficou pesado. Ele não conseguia movimentar o braço. Quando eu falo isso, as pessoas podem pensar, se fosse um relato que eu tivesse coletado na área rural, de um fazendeiro, de qualquer outro tipo de pessoa, nós colocaríamos em uma dúvida. Nós temos um formulário no qual tem grau de estranheza e grau de confiabilidade. Ou seja, ali você avalia se aquela pessoa que está passando a informação, né? E quando se trata de policiais, são pessoas que estão ali todo dia fazendo relatórios, são pessoas de confiança. Sim. E não envolveu somente um policial. Foram no total 6 policiais que viram que fizeram, os fenômenos, né? Que tiraram que fotos. Foram fotografados e foi visto pela população de Cláudio quase toda, provocou blackout, teve lapso de tempo, observação de seres. Amanda está aqui nos mostrando agora. Aí é um dos locais onde aí a destilaria em Cláudio. Foi justamente em cima desse local que eles fotografaram os objetos e que apareceram os seres. Eles viram no canavial. Se a Amanda quiser mostrar a capa da edição número 4 da OVNI Pesquisa, foi a única edição que nós fizemos que esgotou praticamente quando a gente lançou a revista. E o fato interessante que eu vi agora a imagem, eu lembrei. Logo após que o Cabo Rabelo fotografou os OVNIs, no outro dia, quem apareceu na casa dele? 2 oficiais da Força Aérea Brasileira aqui de Lagoa Santa. Um sargento e um tenente da Força Aérea Brasileira, requisitando a máquina dele, para confiscar a máquina dele. Como ele já tinha feito a cópia, né, não era máquina de filme, né? Ainda bem, ele já tinha copiado para o computador, os oficiais pegaram e confiscaram o chip e nunca mais devolveram, achando que ele não tinha feito um backup das imagens. Ou seja, houve também o confisco das imagens pela Força Aérea. Aí eu te pergunto, como é que a Força Aérea ficou sabendo disso de um dia para o outro? Eu estou aqui me perguntando. Significa que nós temos radares aqui, né, em Lagoa Santa. Significa que eles monitoraram esses objetos. Eles tiveram acesso a isso, né?
Tanto é que eles foram na casa do Cabo Rabelo e confiscaram. Então, quer dizer, o caso Cláudio reúne elementos de arquivo X. Né? De arquivo X. De arquivo X. E tem muito mais coisas, se as pessoas, obviamente, quiserem se aprofundar. No canal do Enigmas e Mistérios tem um vídeo completo da entrevista que nós fizemos com Cabo Rabelo, no canal oficial da revista Alvo em Pesquisa, e na edição número 4, da edição que saiu uma matéria completa sobre esse relato, que obviamente tem muitos outros elementos, mas aqui eu pincelei os principais, mas já dá para entender o grau de confiabilidade, credibilidade e importância que o caso tem. Olha só. A Amanda está aqui falando que vocês chegaram a entrevistar o Rabelo? O Cabo Rabelo. Tem foto dali, tem foto a gente entrevistando ele, se ela quiser mostrar. Nós fomos à casa dele. Uhum. Vocês foram à casa dele e conversaram com ele? Conversamos com ele. Ele fez o desenho do objeto que ele viu, ele desenhou os seres. Olha lá. Tem foto de vocês? Eu, o Edson, né, o co-editor da revista Alvo de Pesquisa, ao meio, o Cabo Rabelo. Ali ele fazendo o desenho do próprio punho do objeto que ele fotografou. Que, segundo ele, parecia um micro-ônibus com uma luz no meio dele. Interessante que é o mesmo relato de um objeto formado micro-ônibus que foi visto em Varginha. E foge, Paulo, da coisa do disco, né? Foge dessa coisa do disco. Ele era acompanhado por 2 bolas de luz. Ficavam orbitando ele. Que é muito semelhante a um caso que eu pesquisei em Manhuaçu, em 98. De uma nave, a gente fala nave-mãe quando uma nave maior, ela é circundada por objetos menores. É um objeto grande com 2 bolas também, igual o que aconteceu em Cláudio, circulando o objeto maior até que as duas elas se fundiram ao objeto maior. Aqui várias participações, Fernanda, inclusive tem um relato aqui. Boa tarde, galera da 98, sou aqui da cidade de Curvelo. Em 2003, eu estava de moto numa estrada de terra perto de Cordesburgo. Uma luz me acompanhou por cerca de 10 quilômetros, apagava o farol e aí só na claridade dessa luz, e ela mudava de tamanho. E acompanhou ele na moto por cerca de 10 quilômetros, Fernanda. Ele deu foi sorte, porque nós pesquisamos um caso em Baldim, de uma pessoa que foi perseguida de moto, e ele bateu a moto no barranco e quase que ele morreu. Caramba. Um susto ali, né? Porque a luz estava perseguindo. Ele achou também que fosse um carro, mas na hora que a luz suspendeu, isso tem pouco tempo, foi em 2019. Se a gente for pensar em termos de... É recente, né? É recente, muito Paulo, recente. E no final do ano passado, vários relatos de pilotos fazendo avistamento no sul do país, de luzes, né? Acompanhando voos.